Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Eu sou a psicóloga Thaís Pimenta, tarefeira, e todas as semanas venho aqui para a gente bater um papo especial sobre um assunto, para a gente poder ampliar a nossa consciência, desenvolver o nosso senso racional, uma inteligência emocional, mental e, por que não, também espiritual. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós estamos falando sobre arquétipos. Hoje nós falaremos sobre os arquétipos e o poder mental. Então se prepara, porque nós vamos adentrar em conexões profundas, inteligentes e transformadoras. Alguns recados especiais antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo. A nossa casa, os tarefeiros, está funcionando normalmente, com todos os protocolos de segurança ainda necessários nesse momento. Todos os atendimentos, eles são previamente agendados, e para você agendar o seu atendimento, entre em contato conosco no telefone que aparece no início ou no término do vídeo e agende o seu tratamento. Às terças-feiras, às 18 horas, nós temos o trabalho especial para as crianças, para essas crianças desse momento, dessa nova geração, que estão sendo tão mal compreendidas, assistidas no sentido de cuidados. Os pais não estão sabendo como lidar. E aqui, nos Tarefeiros, nós temos esse trabalho preparado, direcionado e estruturado para as crianças, para dar esse suporte, não só às crianças, mas também aos pais. Nós temos os trabalhos especiais que acontecem uma vez por mês, que é o trabalho do Desamarra e o trabalho da prosperidade. É incrível, só você vindo participar para saber e se conectar como é. E vocês que já participaram, que estão sendo beneficiados, estão conectados nessa cúpula de amor e proteção, se mantenham e desfrutem dessa bênção que cada um se permitiu fazer. Então, recados dados, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo falando sobre os arquétipos e o poder mental. Vou fazer uma revisão rápida com vocês sobre o que são arquétipos. Então, arquétipos é a matriz de toda a informação acumulada da humanidade relacionada à nossa psique, ao nosso campo mental, ao nosso campo emocional, às nossas vivências, sentimentos. É como se ficasse armazenado num campo universal, aonde todos nós, seres humanos, nós temos acesso, quer tenhamos conhecimento ou não. E nós, além de acessarmos, nós somos influenciados por esses arquétipos, que são essas moldes de tudo que existe, essas informações primitivas. Então, os arquétipos, ele faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, Jung, ele trouxe para nós que nós conseguimos acessar esse inconsciente coletivo, onde está toda a informação da nossa humanidade, e nessas informações estão, além de toda a informação de todas as eras, de todos os tempos vivenciados, também estão conectados os nossos rastros, as nossas vivências de vida passada. E aí Joana de Ângeles nos traz que esses rastros são nada mais, nada menos do que vidas passadas que nós tivemos experiências positivas ou negativas, tá? E nós influenciamos esse inconsciente coletivo e nós somos influenciados por ele. Então, o inconsciente coletivo, ele tem duas estruturas fundamentais que eu vou tentar trazer de uma forma leve nessa recapitulação. Nós temos a parte instintiva, então os instintos estão para o corpo, assim como os arquétipos estão para a nossa psique, para o nosso campo mental, nosso campo emocional. Então, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós temos essa informação arquetípica do início da nossa civilização aqui na Terra.
Então, para vocês terem uma ideia bem simples, eu vou trazer um objeto. Por exemplo, é uma cadeira. Uma cadeira, ela tem uma forma. Eu falei para vocês imaginar uma cadeira, vocês já imaginaram. Toda cadeira é igual? Não. Existem cadeiras de diversas formas, de diversos tamanhos e de diversos modelos. Mas a base, a matriz da cadeira, todo mundo sabe como é. Entende? Assim são os arquétipos. São essas memórias, essas informações que nós temos e que nós vamos sendo influenciados ao longo da nossa vida. E para a gente começar aqui a trazer os tipos de arquétipos que existe, então assim, nós temos aí uma variedade muito grande de arquétipos, mas eu estou trazendo aqui para vocês como uma base de raciocínio, de conhecimento e de iniciação a esses conteúdos que fazem parte da nossa psique, lembrando que a gente vai falar sobre o poder mental. Então a base estrutural vem de Jung, esse psiquiatra suíço que pode ser considerado o pai da psicologia analítica, e isso de informação para vocês do Jung já tá bacana. Porém, não foi Jung que trouxe esse primeiro estudo. Uma lá atrás já tinha começado uma série de estudos e ele chegou a uma lógica de que existe o mundo das ideias e o mundo da matéria. E no mundo das ideias é onde tudo o que existe tem uma forma, e o mundo da matéria, ele é como se fosse uma imagem do mundo das ideias. E aí, juntando o inconsciente coletivo, a imagem de Platão sobre o mundo das ideias, o avanço com os conhecimentos da Joana de Ângeles, que esse inconsciente coletivo, esse mundo das ideias são a base, a matriz de toda a humanidade, mas também são os nossos rastros de seres humanos que estamos aqui há muitas e muitas encarnações. E aí, meus queridos, o conhecimento, ele é poder. Uau! Por que o conhecimento é poder? Porque à medida que nós conhecemos e que nós aplicamos esse conhecimento com consciência, inteligência, responsabilidade e sabedoria, nós passamos a ter frutos, resultados dessa conexão. Então eu começo aqui a trazer para vocês hoje um arquétipo que influencia a vida de todos nós seres humanos. E qual é esse arquétipo? É o arquétipo do herói. E aí, para vocês poderem acessar e entender a lógica e o poder mental que tem nesse arquétipo do herói, eu vou trazer para vocês o exemplo de um filme. Então, é muito comum nós vermos, e as crianças, elas adoram os filmes dos super-heróis, porque ali está o arquétipo do herói. Então, quais são as qualidades que o herói tem? Ele tem coragem, ele enfrenta desafios, situações, ele resolve conflitos e problemas e ele se banca. Então esse é o lado luz, esse é o lado forte do herói. E nós precisamos ativar esse lado, esse arquétipo do herói em nossas vidas. É muito comum nos trabalhos de psicologia, muitos profissionais trabalharem com seus pacientes, com treinamentos, inclusive as grandes empresas, gestões importantes de seres humanos, vamos dizer assim, eles trabalham com imagens arquetípicas para desenvolver e fluir melhor o seu trabalho e as suas organizações. Então, o arquétipo do herói nós vemos sendo utilizado muito. Como que a gente pode utilizar isso de maneira positiva? Então, lembrando que os arquétipos, eles influenciam o nosso jeito de pensar. Quando nós associamos
a informação com uma emoção gera uma energia psíquica que nos dá poder, que nos dá força, impulsionamento para agir. E o herói, muitas vezes, ele reage às situações. Porém, quando ele usa a sabedoria, ele age primeiro antes de reagir. Então, nós precisamos usar nesse sentido de luz, nesse sentido de inteligência, o arquétipo do herói quando a gente quer mudar uma situação, quando a gente quer criar algo novo, a gente quer abrir novos caminhos, a gente pode utilizar essa influência do arquétipo. No lado negativo, também, se você utilizar o herói para tudo, aí você chega lá no trabalho, você precisa fazer o negócio acontecer, só que você não desligou do arquétipo, dessa influência do herói. Aí você chega em casa e você quer, o que tem para resolver nessa casa? Aí você já vai brigar com o marido, vai brigar com o filho, vai brigar com a empregada, vai brigar, ninguém resolve nada. Você está usando o lado negro, né? A sombra do herói, que é assim, uma arrogância, que é querendo trazer essa força num lugar onde precisa. E em casa, muitas vezes, nós precisamos dos arquétipos mais estruturais. E quais são eles? É o arquétipo materno. Nós, mulheres, acionar esse lado da mãe, da cuidadora, da filha. E você sabia que só pode ser mãe quem um dia foi filha? Nossa, Thaís, que óbvio, né? Será que é óbvio? Eu vejo muitas pessoas criticando que não conseguem ter uma relação amistosa com a sua mãe, com as suas estruturas maternais, e com isso tem grandes dificuldades de conflito na relação mãe-filho. Então, se eu não me permito ser filha, como que eu vou ser mãe? Então, são estágios que nós passamos e que isso nos influencia. Então, em casa nós utilizamos muitas vezes esses arquétipos. E também tem o arquétipo do pai. Muitas vezes o arquétipo do pai também está associado com o arquétipo do herói. O pai é aquele cuidador, o provedor, o que protege, o que nos coloca no mundo, entende? E a mãe, o arquétipo maternal, de proteção, de cuidado, de zelo. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento para que nós possamos também, quando nós nos tornamos adultos, esses arquétipos eles passam a nos influenciar de uma maneira muito interessante. Então todo mundo tem o seu pai e a sua mãe internalizada, independente da sua experiência e da sua vivência física com a sua família de origem, que são com seus pais, tá? Então, o que você está fazendo? Será que você está brigando aí com o seu pai e a sua mãe internalizada? Ah, não, meu pai tinha que ser assim, meu pai tinha que ser assado, minha mãe não. Para minha mãe ser considerada mãe, existe aí anos-luz, tinha que vir de outra galáxia, sabe? Que comparativo, que julgamento. Se você julga sua mãe, você se julga também na sua maternagem, no seu olhar de cuidado, de feminino. Possivelmente existe algo a ser reconectado, resgatado. Talvez não com a mãe de origem, mas com a sua mãe internalizada. Pensa nisso e vamos voltar aqui. Como que esse conhecimento ele vai trazer poder? Porque à medida que nós vamos conhecendo, a gente vai transformando os nossos rastros, as nossas formas mentais que vão nos condensando, nos colocando em caixinhas, e a gente passa a ver que nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência na matéria e que temos uma gama de oportunidades, um universo de possibilidades para a gente poder crescer, evoluir, progredir e transformar o nosso mundo interior, os nossos rastros de vidas passadas, influenciando o inconsciente coletivo, o nosso inconsciente pessoal e as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, uma pessoa que conhece a si mesmo,
ela não quer guerra com ninguém, porque ela sabe que situações, desafios e conflitos têm a ver com a sua estrutura física, mental, emocional e espiritual. Então, à medida que a gente vai ampliando, galgando novos conhecimentos, nós vamos adquirindo um poder mental, emocional, psíquico maravilhoso. Então, nós mulheres também, onde que entra o arquétipo do herói? Tem a figura do masculino, mas nós temos também a figura da Mulher Maravilha, né? E qual que é o lado positivo da Mulher Maravilha? Aquela mulher guerreira que vai atrás, que faz o negócio acontecer, que abre caminhos, que prospera, que progride, que vai para o mundo. E qual é o aspecto sombra da Mulher Maravilha? É uma mulher que não tem relacionamentos, é uma mulher que luta contra o masculino e não se permite acionar e receber essa proteção, essa conexão do masculino. Então nós temos que tomar cuidado que a Mulher Maravilha ela é muito forte, porém ela é cheia de cicatrizes e machucados. Então em alguns momentos nós ativamos esse arquétipo da Mulher Maravilha, mas vamos olhar e perceber se nós não lutamos ou usamos ele de uma forma negativa, principalmente nós mulheres, tá? Então, todo arquétipo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. E foi me feita uma pergunta que eu acho muito interessante, eu vou trazer para vocês. A pergunta é a seguinte: Thaís, qual é a diferença do arquétipo e da persona? Então vamos lá. Persona faz parte da teoria de Jung, onde ele nos diz que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida personas, ou seja, personagens da nossa vida. Então a Thaís tem a Thaís filha, a Thaís irmã, a Thaís neta, a Thaís esposa, a Thaís mãe, a Thaís psicóloga, a Thaís professora, a Thaís aluna. Só eu já falei 8 pessoas, né? 8 personas. E cada uma dessas personas, em cada local onde eu estou, uma dessas personas, dessas personalidades que fazem parte da minha estrutura, elas estarão se relacionando. É claro que quando eu chego em casa, por exemplo, quem chega em casa é a mãe, é a esposa, não é a psicóloga, entendeu? E se eu não me desconectar da persona psicóloga, possivelmente eu vou querer trazer coisas que não precisam para minha casa, entendeu? Então, ter essa consciência é libertador. Assim também como se eu chegar aqui no meu consultório, vou atender um cliente, em vez de eu estar na persona, no papel da psicóloga, eu vou lá e entro no papel da mãe, né? Em vez de falar, ó, acorda, vamos lá, vamos caminhar, você é um adulto com recursos inteligentes, palpáveis, ferramentas para você caminhar. E aí se me aciona o lado mãe, porque o lado mãe, ele é um lado mais, como a gente pode dizer, nós cedemos muito flexível o papel da mãe, algumas mães, né? Eu me incluo nessa. Então vamos tentar mais assim, tentar mais assado, só que não é. Em alguns momentos, esse arquétipo materno, ele vai se conectar, mas ele existe, ele precisa estar em seu local. Em cada coisa tem o seu local e tem o seu lugar, tá? Então a persona são personagens que nós temos e que nós influenciamos e somos influenciados por ele no nosso dia a dia. O arquétipo já é a matriz, é a conexão que nós nos interligamos, que vai direcionar algumas atitudes e até mesmo alguns comportamentos da nossa vida diária. Então nós temos também o arquétipo do guerreiro, que é aquele que desbrava, que abre caminhos, que explora. Jung chama ele de explorador, porque ele vai conhecer, ele vai ampliando a sua jornada. Porém,
O guerreiro para o trabalho é maravilhoso. Vamos lá, vamos abrir, vamos criar, vamos transformar, vamos desconstruir coisas. Só que aí de repente você tá lá com a influência desse arquétipo em casa, no café da manhã, lá com a sua família. Ah, não, o quê? Você quer... O que, meu filho? Você quer isso? Não, você não pode e tal. E você tá guerreando com seu filho, com seu marido, com a sua mãe. Aí você vai na academia, você tá lá com a influência do arquétipo do guerreiro, também guerreando. Vai numa reunião de trabalho, tá lá. Então tudo você acaba recebendo essa influência dessa matriz, inclusive nas suas personas. Então, o arquétipo, ele nos envolve e quando a gente conecta emoção e sentimento, dá uma energia psíquica, ok? E já personas são papéis que nós desenvolvemos ao longo do nosso dia, da nossa vida. Tem papéis que às vezes a gente, eu por exemplo, agora uma nova persona, a pintora, a aluna de pintura, eu estou conhecendo, estou desenvolvendo essa persona, esse papel e tô adorando. Então, qual é o papel que você quer incluir na sua vida e que você pode pegar o arquétipo do herói para incluir esse papel, esse personagem e você abrir caminhos, abrir possibilidades. Então, nesse sentido, o conhecimento ele é libertador e ele gera poder. Então, à medida que você vai vendo quais são as influências que você tem no seu dia, na sua vida, nas suas ações, você tem a possibilidade de poder transformar, de poder mudar e poder fazer algo bom. Eu quero contar um exemplo pessoal para vocês sobre a influência de um momento onde eu acionei um arquétipo para poder me potencializar uma força num determinado momento. Aconteceu uma situação, eu estava com o meu marido, isso tem mais ou menos, foi no auge da pandemia, o ano passado, 2021, e ele estava muito mal, tal, passei a noite com ele no hospital, cheguei de madrugada e no outro dia, eu cheguei 4 horas da manhã, 8 horas eu tinha aula marcada para ministrar para as minhas alunas. Eu falei, não vou desmarcar, que eu utilizei o poder mental e o arquétipo nessa situação. Então, prestem atenção que é um aprendizado compartilhado que vocês precisam ter consciência. Então, quando eu cheguei em casa, 4h30 da manhã, tomei banho, me preparei para dormir e eu mandei um comando para o meu cérebro. É o seguinte, como eu teria aproximadamente 3 horas para dormir, eu mandei um comando para o meu cérebro assim: cada minuto que eu for dormir e estiver descansando, valerá por 2 minutos. Ou seja, se eu vou dormir 3 horas, o meu corpo vai conseguir descansar o equivalente a 6 horas. Isso é um comando, isso é uma técnica que a gente pode utilizar, mas não é sempre, né? Não é assim, agora eu não vou mais dormir, vou ficar mandando esse comando e o meu corpo vai bugar. Então, o conhecimento ele precisa ser inteligente e ter uma forma consciente e responsável para ser aplicada. Naquele dia cabia. Qual foi o arquétipo que eu acionei? Foi o arquétipo da Mulher Maravilha para trazer essa força da guerreira, da sustentabilidade psíquica estrutural. A esposa estava num momento, a persona da esposa num momento fragilizado, meu marido estava mal, estava com Covid, 25% do pulmão comprometido, porém estava bem, não precisou ficar internado. Cuidado espiritualmente, cuidado fisicamente, agora era com ele, ok. E aí, a professora, a psicóloga, precisou acionar, então trouxe esse arquétipo para potencialização. E no outro dia, às 8 horas, estava lá para dar aula para as minhas alunas. E como o conhecimento é libertador, quando eu terminou a aula, eu perguntei, meninas, né, a maioria são mulheres das alunas, como vocês acham, como que tá hoje a minha energia, o meu semblante? Nossa, Thaís, você tá tão bem. Eu falei, pois é, e eu vou compartilhar com vocês. Essa noite foi uma noite atípica, meu marido não estava bem, então eu expliquei e eu acionei. Então, vocês podem utilizar de uma maneira inteligente e sábia esses recursos. Então, o conhecimento é poder. Quando nós utilizamos esse poder mental de uma maneira sábia
inteligente, nós temos resultados incríveis, mas não é pra gente sair fazendo aí bagunça e deixando o negócio barganhar com os conhecimentos. Isso não existe e não pode, não quer dizer que não existe. Existe, mas quem fizer isso vai ter consequências e essas consequências não são positivas, por isso que a gente tem que ter ética, tá bom? Então, essa semana esse é o nosso bate-papo, espero que você faça algo muito bom, fique muito bem, utilize o conhecimento dos arquétipos, do poder mental e aplique na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com você mesmo e tenha resultados incríveis, maravilhosos, porque milagres acontecem todos os dias. E quais são os milagres? O milagre do nosso despertar, de nós nos abrirmos para os verdadeiros conhecimentos, para a essência da alma, da vida e do espírito. Um abraço carinhoso, uma ótima semana, com muitos insights, com muita força ancestral a todos vocês. Tchau, tchau!